Dias atrás, eu tive um encontro com um amigo, um grande amigo, em Araras, e ele me contava a respeito de um colega dele que se mudou para o Canadá. E eles estão no Canadá há um bom tempo, toda a família foi de mudança e ele tem filhos pequenos. E ele relatou a dificuldade de se transferir, de mudar de um país como o nosso, um país tropical, né? Apesar de estamos vivendo um tempo de frio aqui agora, porque é inverno, mas na maior parte do tempo nós temos um clima ameno, bem diferente do Canadá. O Canadá é frio. Não, é muito frio. As temperaturas chegam até 40 graus negativos. Você tem ideia do que é isso? 40 graus negativos. É muita coisa. E quando eles chegaram lá, naquele país frio, gelado durante a maior parte do tempo, as crianças elas começaram a enfrentar alguns problemas de saúde. E aí o pai, quando matriculou essas crianças na escola, certo dia alguém da escola disse assim, nós vamos levar os seus filhos para uma aula na floresta. Você imagina, frio, neve, tudo congelado. E as crianças, evidentemente, agasalhadas, mas elas vão para fora. Quando nesses países existem muitos abrigos subterrâneos com climatizadores, né, aquecedores, mas eles saem e vão para o ambiente ao ar livre. Aí, por que isso tudo? Para que essas crianças, principalmente essas que são novatas no país, elas peguem resistência. Uau! Resistência. Para que o corpo ele comece a se adaptar a uma nova realidade. Porque não é um período apenas. Vai ser bom tempo de frio. Então o corpo precisa se acostumar. E para isso não existe nada melhor do que encarar o problema, expor. Eu já fiz muitas entrevistas na época de televisão, quando os médicos diziam, né, que a criança, quando é pequena, ela tem que lidar com todo tipo de ambiente em casa. Para quê? Para ela criar resistência. Porque enquanto ela pega aqui, mexe com um negócio aqui, mexe com outro ali, pega poeira aqui e ali, ela vai criando resistência contra as alergias e tantas outras coisas. Os médicos diziam isso, que nós deveríamos deixar as crianças brincarem, terem um contato, porque quando a gente protege muito, a gente acaba evitando essa resistência que é tão importante. Às vezes, você já praticou algum tipo de esporte, e você sabe que no esporte também não é diferente. O treinador, quando ele quer que o atleta ele renda mais, ele força mais, ele coloca em situação extrema para que ele consiga ter uma nova experiência, para que ele chegue onde ele nunca chegou. Quem já assistiu Rocky Balboa? Só os mais... Ninguém levanta a mão porque condena, né? Diz assim, eu vi o Rocky 1. Não, né? Eu vi os últimos, né? Mas você lembra como que ele treinava, né? E é mais ou menos assim, quando eu fazia boxe, fazia, né? O Michel, ele queria colocar um paraquedas aqui para eu correr. Eu falei, mas por que você tá louco, rapaz? Por que você quer colocar paraquedas? Ele falou assim, para você ganhar resistência. Porque o dia que soltar o paraquedas, você vai voar. E faz sentido. Agora, o treinamento passado pelo treinador não é nada fácil, não é nada agradável. Mas o que é interessante, o mesmo caso acontece com os pais, que permitiram que os filhos fossem para um ambiente gelado como aquele. Será que o pai, ele não se compadece do filho de permitir ele passar por isso? Será que o treinador quer fazer com que o seu atleta sofra? Não. É porque o que parece ruim agora vai se converter para o bem. Uau! Que espiritual. Às vezes Deus ele quer também mexer na nossa resistência. E aí eu me lembro de um texto que eu gostaria de ler com vocês agora.
Está no livro de Juízes, capítulo 3, versículo 1 e 2. Diz assim, preste atenção. São estas nações que o Senhor deixou para pôr à prova todos os israelitas que não tinham visto nenhuma das guerras em Canaã. Fez isso apenas para treinar na guerra os descendentes dos israelitas, pois não tinham tido experiência anterior de combate. Uau! Deixa eu explicar para você entender o contexto desse texto. A terra de Canaã, essa terra que nós lemos aqui agora, é aquela terra que você sempre ouviu que Deus já havia prometido para o seu povo. Prometeu lá para Abraão, lá no começo, o pai da fé. Depois os descendentes dele, quando estavam como escravos no Egito, foram libertos por quem? Moisés. Então Moisés leva esse povo para o deserto e durante todo o deserto animando, dizendo assim, olha, vocês vão entrar numa terra e a terra é de vocês, uma terra que emana leite e mel. O que é isso? Uma terra próspera, que vocês não vão precisar, sabe, sofrer. É uma terra que Deus tinha preparado para o povo dele. Só que tinha um problema. Problema que você já deve ter ouvido quando Moisés chamou 12 dos homens e disse assim, olha, vocês vão lá e vão espionar essa terra para ver como é que é a terra. E eles estavam bem perto da terra. E aí quando eles voltaram, 10 voltaram com um relatório muito negativo. Qual era o relatório? Naquela terra habitam gigantes. E 2 deles apenas, Caleb e Josué, disseram, não, mas se Deus prometeu para nós, nós vamos assumir essa terra. Ele vai dar essa terra para a gente. E nós vamos para cima, nós vamos lutar e nós vamos conquistar. Resultado de todos aqueles 2 milhões de pessoas, mais ou menos, só Caleb e Josué entraram na terra. Todos eles morreram no deserto porque não acreditaram em Deus. E Deus fez com que os filhos deles, a nova geração, entrasse nessa terra. E aí eles entraram na terra, e você conhece a história, ou você já ouviu alguma parte disso. A primeira cidade que eles venceram foi Jericó. Lembra das muralhas? As muralhas imponentes de Jericó, elas caíram. E eles só rodearam, tocaram trombeta e as muralhas caíram porque Deus estava com eles. E assim eles começaram a conquistar, cidade por cidade, nação por nação. E foi vencendo, vencendo. Porém, Josué morre. E aí uma nova geração começa. Quem é essa geração? A geração dos filhos, daqueles que lutaram, que conquistaram e que venceram os gigantes. E aí começa o problema, aí nós já estamos no livro de Juízes. Porque esse povo da nova geração simplesmente esqueceu de Deus. Abandonaram a Deus. Eles eram filhos daqueles que lutaram, mas eles mesmos lutaram. Então eles não tinham contato com o Deus que tinha ajudado eles a entrarem naquele lugar. O que aconteceu? Eles começaram a viver a sua vida e começaram a adorar deuses falsos. Pegavam deuses falsos e começaram a adorar, e não andaram no caminho que Deus tinha para eles. Aí vem Deus. Mas vem de uma forma não muito convencional. Porque enquanto eles estavam vivendo a vida deles tranquilos, sabe quando tranquilo? Desfrutando da terra que meu pai conquistou. Desfrutando da terra que Deus deu para nós. De repente aparecem inimigos ameaçando, saqueando, matando. Mas que inimigo? Eles tiveram uma surpresa. Gigantes, homens maus, que habitavam ainda na terra. Porque Josué e todos os pais desses não conquistaram todas as terras, porque o texto que nós lemos diz que o Senhor deixou algumas das nações. Deus não permitiu que todos os gigantes fossem exterminados.
porque ele ia usar o gigante para ensinar umas lições para esse povo. A primeira lição que Deus ensinou para esse povo, quando eles estavam vivendo a sua vida tranquila. Primeira lição, quando os gigantes apareceram, o que aconteceu? Eles se lembraram que tinha um Deus. Lembrei, o Deus do meu pai, o Deus que ele contava que veio para cá e que nos ajudou a vencer as guerras, eles se lembraram que tinha um Deus. E aí eu começo a olhar para a nossa vida e eu começo a identificar muitas coisas, porque muitas vezes Deus não permite que todos os gigantes sejam exterminados na nossa vida. Porque nós temos uma tendência muito parecida com a desse povo. A gente se esquece de Deus. E a gente começa a viver uma nossa vida tranquila. Porque agora tá bom, porque agora eu entrei no meu trabalho, porque aquilo que eu conquistava, que eu precisava conquistar, eu conquistei, porque agora eu tô vivendo de boa. Eu já falei isso pra vocês, quantas vezes eu encontrei pessoas que vieram aqui no encontro de encorajamento, que eu encontrei na rua, e falei assim, e aí, cara, como é que você tá? Por que você não tá indo mais? A pessoa disse assim, porque eu já melhorei. Tô ótimo. Tipo, conquistei. E agora eu tô bem. Uma nice. Uma boa. Curtindo. Só que aí vem um gigante. Uau! Aí a hora que aparece o gigante, ele fala, Deus, eu me lembrei de você, Deus, eu me lembrei do Senhor. E Deus diz assim, eu nunca me esqueci de você. Porque Deus nunca se esquece da gente. Mas a gente que se afasta dele. E depois diz assim, Deus se esqueceu de mim. Essa semana, por exemplo, eu recebi várias mensagens, pessoas querendo tirar a vida. Eu recebo muitas mensagens assim. E eu fiquei conversando com uma pessoa essa semana, e ela dizia assim, porque Deus esqueceu de mim, por isso eu vou me matar. Eu disse assim, Deus nunca esqueceu de você, querida, você que esqueceu dele. E graças a Deus, Deus abriu o entendimento dela, ela começou a enxergar que verdade. Houve um momento em que ela se afastou de Deus e começou a viver como a Viviane falou aqui agora há pouco. Como Davi disse lá no Salmo 32, que sem entendimento a gente é como a mula, como o cavalo. Vai para um lado que quer, porque pronto, quer ir. Aí a gente precisa de rédea, a gente precisa de freio. Mas quando na verdade a gente não precisava nada disso se a gente tivesse entendimento, se a gente lembrasse dele. Gigantes muitas vezes aparecem na nossa vida para nos lembrar que existe um Deus infinitamente maior. Porque se os gigantes não aparecem, você se acha o maior. Tão grande que não precisa dele. Aí o gigante aparece como um problema gigante. Uma situação que está fora do seu controle, que te amedronta. E Deus permite que esses gigantes apareçam. Para quê? Porque você percebe que o seu Deus é tão grande, quando o que é gigante para você é apenas um cisco para ele. Uau! Eu vou repetir. Você percebe que Deus é grande quando o que é gigante para você é apenas um cisco para ele. Porque para Deus esse gigante que aparece para te assombrar, para dizer eu vou acabar com você, eu vou destruir você, e às vezes os gigantes não são nem externos, são internos. E esses são os piores, porque você acorda e dorme com eles. Eles bombardeiam a sua cabeça quando você já acorda de manhã e começa a dizer assim, esse mês você não vai pagar suas contas. Esse mês você não tem dinheiro, vai te faltar dinheiro. Esse mês você vai ser demitido. Esse mês isso vai acontecer, hoje vai acontecer tal coisa. Esses gigantes são terríveis e eles estão às vezes dentro de nós. Vencer os gigantes de fora é moleza. Às vezes é difícil a gente lidar com os nossos gigantes. Só que aí você se lembra que tem um Deus. Deus que te ama tanto. E esse Deus é tão grande que isso que para você é tão gigantesco é um cisquinho para ele. Você se lembra que ele tem poder para soprar isso tudo que está parecendo tão grande na sua vida, desesperador, embora. Mas por favor, lembre-se dele. Aliás, você não deveria se esquecer dele. Porque nós só lembramos quando nós nos esquecemos.
O fato é que Deus deveria estar presente na nossa vida todos os dias. Porque essa foi a segunda lição. A segunda lição que Deus quis mostrar para aquele povo, e muitas vezes Ele quer mostrar para nós quando Ele permite que os gigantes apareçam novamente, quando a sua vida está tudo tranquilo e você se esqueceu dele. Qual que foi a segunda lição? Obediência. Porque não é só lembrar de Deus, é segui-lo, é tê-lo como Senhor, é obedecê-lo. Deus não quer simplesmente que as pessoas se lembrem dele. Deus quer que as pessoas andem com ele. Só que para andar com ele, você tem que obedecê-lo, filho. Não dá para você andar com alguém que você não obedece. Porque ele é Senhor, ele não é teu servo. Olha para mim. Juízes 3 e 4 diz assim: estas nações foram deixadas para que por elas os israelitas fossem postos à prova, se obedeceriam aos mandamentos que o Senhor dera aos seus antepassados por meio de Moisés. Está claro, está claro. Deus deixou essas nações para guerrear contra Israel, para colocar à prova se eles obedeceriam ou se eles não obedeceriam os mandamentos que eles receberam por meio de Moisés. As pessoas, elas lembram de Deus, se esquecem. E aí vem o gigante e lembra de novo. Querido, o gigante não tem que vir. Os problemas não precisam vir na sua vida. Entenda isso. Para te lembrar que você tem um Deus. Se você está com Ele toda hora. Se você o obedece. Se você segue Ele. A pessoa diz assim, eu sou cristão. Mas ela não segue. Porque quem segue, obedece. Esse título de cristão só pode ser dado para alguém que é parecido com ele. Cristão é que se parece com Jesus. Por favor, se você se diz cristão, se pareça com ele. E você só vai parecer com ele quando você andar com ele. Quando você entender o que é, o que não é. Amar as pessoas. É perdoar as pessoas, porque é isso que Jesus fazia. Agora a gente quer colher os frutos, mas não quer arcar com as nossas responsabilidades. Que resumindo numa palavra só, compromisso. As pessoas não querem compromisso. Por isso Jesus teve um discurso considerado tão duro, quando ele disse, olha, para a multidão, vocês estão aqui, sabe por que vocês estão aqui? Vocês estão aqui porque vocês querem comer e ter satisfação. Vocês estão aqui porque eu dou pão para vocês. E eles, nossa, eles disseram, aí Jesus disse assim, eu sou o pão. Eu sou o pão vivo. Aí todo mundo disse assim, nossa, os discípulos dele, nossa, que discurso duro. E a Bíblia diz que muitos dos seus discípulos deixaram de segui-lo. E aí ele olhou para os outros e disse assim, e aí, vocês querem também? Para os 12 que ficaram, que são os apóstolos. Disse assim, vocês querem também? Podem ir. Aí Pedro olha para ele e diz assim, para onde nós iremos, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Aí é que está. É obedecer, é seguir, é parecer com Ele. E os gigantes nos lembram disso. Terceira lição. Para treinar aquele povo. Aqui, mimados. Porque os pais conquistaram, eles não. E você conhece, muitas vezes os pais conquistam e os filhos não valorizam aquilo que os pais conquistaram. Eles não tiveram uma experiência, eles não tiveram um treinamento. O texto que nós lemos diz assim que eles não participaram, não viram uma guerra, nenhuma das guerras em Canaã. Querido, muitas vezes os gigantes aparecem na nossa vida, talvez você esteja enfrentando agora alguns gigantes que apareceram de repente na sua vida, talvez até por isso você está aqui hoje. Eles aparecem não apenas para nos lembrar que existe um Deus, não apenas para nos fazer obedecer a Deus, a andar com Ele, a seguir Ele,
Mas muitas vezes esses gigantes, eles aparecem para nos treinar. Para nos treinar. Sabe quando uma situação gigantesca vem sobre a sua vida e você não consegue resolver? E aí ele começa a exercitar em você aquilo que antes você tinha como ponto fraco. Eu até escrevi uma frase. É para tornar forte onde você é fraco. Para tornar forte onde você é fraco. Ou para aperfeiçoar você. Davi não teve surpresa com o gigante. Davi não teve problema com o gigante. Quem teve problema com o gigante foi o exército. O exército estava amedrontado. Davi não. Davi chegou e falou assim, quem é esse incircunciso que está desafiando o Deus, o meu Deus, o Senhor dos Exércitos? Davi olhou e falou assim, eu vou encarar esse gigante. O cara foi lá e falou assim, vou vencer esse gigante. E aí é bacana que assim, Davi, ele não usou a armadura de Saul. Saul disse assim, você vai, então usa a minha armadura. Davi não usou a armadura. Davi foi lá e pegou o quê? Pegou o quê, gente? Uma. E pegou 5 pedras. Muito obrigado. 5 pedras. E por que ele pegou 5 pedras? Se ele pegasse uma só, ele estava dizendo assim, eu sou bom, preciso de uma só. E ele matou o gigante com uma só. Com uma pedra. Mas ele pegou 5. Porque ele tinha determinação. Se eu não pegar ele na primeira, eu pego na segunda. Eu pego na terceira. Eu pego na quarta. Eu pego na quinta. Mas Davi, ele pegou aquilo que ele era bom. Ele não pegou a armadura de outra pessoa. Por quê? Porque ele não foi surpreendido pelo gigante. E o gigante só aperfeiçoou a mira dele. Mostrou que ele estava bom de mira. Na primeira. Pá! E Deus já derrubou o gigante. Agora, muitas vezes os gigantes aparecem na nossa vida, como apareceu para o exército, e o exército não entendeu isso, para treinar. Sabe? Aquela situação que você não consegue resolver, e aí você não consegue resolver, aí você vai sendo treinado na ansiedade. Baixa a tua ansiedade. Paciência. Quem aqui não está esperando alguma coisa, de repente a espera é um gigante? A gente começa a ser treinado naquilo que a gente não era antes. E aí depois você vai se tornar um matador de gigantes. Você vai ter experiência. E dizer assim, eu era fraco nessa área, mas eu não sou mais. Porque eu fui treinado quando a depressão apareceu. E você vai ter propriedade para falar para alguém que passa por depressão, porque você passou por isso. Você venceu o gigante. Então você tem autoridade, propriedade, conhecimento para falar. Porque você passou por isso. Você venceu as drogas. Então você tem propriedade mais do que eu, porque eu nunca usei um entorpecente. E você tem mais propriedade do que eu para dizer para uma pessoa dizendo assim, olha, eu venci esse gigante. Você também pode vencer. Quando você vence no seu casamento, você pode falar para os casais e dizer assim, olha, nós passamos por uma crise, mas hoje nós vivemos uma lua de mel. Porque nós enfrentamos esse gigante. Você entende isso? Deus quer te dar treinamento. É por isso que muitas vezes esses gigantes aparecem na sua vida, na minha vida. O que você tem que fazer? Lutar contra eles. Deixa Deus te usar, deixa Deus te treinar, porque enquanto você está lutando com Ele, Deus está te treinando. Quarta coisa, para a gente encerrar. Ele fala aqui, para dar experiência de combate. Porque eles não tinham experiência de combate. Aí você fala, Juliano, não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa treinamento com experiência de combate? Não, não é. Porque quando você olha para a história dos combates que aconteceram, você vai entender uma coisa. Todos os combates que o povo venceu, tinha a arca na frente. A arca da aliança. O que era a arca da aliança? Era uma caixa coberta de ouro e dentro dela tinha 3 símbolos. A tábua com os mandamentos dados. A vara que foi usada por Arão, a vara que floresceu. E tinha um pote com maná.
Mas muito mais do que esses objetos, a arca, ela representava a presença de Deus. Então, onde a arca ia, a presença de Deus estava. Olha aqui para mim. Onde eles não levaram a arca, eles perderam. Onde a arca foi, eles venceram. Então, a experiência que eu estou falando aqui é muito mais do que habilidade. Eu estou falando de experiência com Deus. Eles nunca viram Deus fazer as muralhas. Eles não viram Deus fazer as muralhas cair. Ou você acha que foi Josué? Você acha que a hora que tocaram as trombetas, eles gritaram, a muralha caiu? Não, filho. Quem viu aquilo teve uma experiência com Deus. Dizendo assim, olha, eu estava dando as voltas, cumprindo, obedecendo aquilo que Deus mandou, aquelas muralhas enormes de 10 metros de altura, de 4 a 6 de extensão, e de repente eu estava lá e de repente nós gritamos, obedecemos o que Deus mandou fazer e as muralhas caíram. Que experiência! Uau! Essa é uma experiência de combate, uma experiência de guerra, porque a guerra, a maior experiência não é a guerra que você luta, mas é a guerra que Deus luta por você. Essa é a maior de todas as experiências que o homem teve. E se você não teve, não experimentou isso, porque você nunca participou de uma guerra que Deus venceu por você, você ainda não tem experiência com Ele. Foi o que ele disse para Josafá, aquieta aí, fica quietinho aí e veja o livramento que eu vou dar para vocês. Porque nessa luta vocês não vão precisar lutar. Eu que vou lutar por vocês. E eles começaram a louvar enquanto Deus vencia por eles. Experiência com Deus. Não só de falar, meu pai lutou por Deus, meu pai viu a muralha cair. Eu tenho um amigo que viu. Eu tenho um amigo que viu Deus fazer. Não, querido, você não pode viver da experiência do seu pai, você não pode viver da experiência dos seus amigos, você tem que ter as suas próprias experiências com Deus. E as experiências, elas acontecem como? Quando você está vivendo uma boa? Não! É quando o gigante aparece. É quando você não tem o dinheiro aparece milagrosamente. Por quê? Foi o gerente que mandou? Foi isso que fez? Não, foi Deus. Aí você fala, uau, eu acredito que Deus está cuidando de mim. Quando você já não tem mais condições de lutar para restaurar a sua família. Porque a mulher não quer saber do marido, o marido não quer saber da mulher, os filhos estão perdidos e de repente, Deus muda tudo. Você fala, uau! Foi Ele que fez, não podia ser eu, nunca podia fazer isso. Isso é experiência com Deus. Então olha para esses gigantes que estão sobre a sua vida, olha para eles e diz assim, vocês vão me dar experiência com Deus. Porque eu só vou assistir Ele derrubar vocês. Isso não quer dizer que você vai ficar sentadinho no sofazinho esperando Deus vencer. Você vai louvar Ele, você vai andar com Ele, você vai obedecer Ele, você vai se lembrar dEle todos os dias. Enquanto você está com Ele, Ele está vencendo por você. Olha o que aconteceu. Olha o próximo texto, você lê comigo aí. Juízes 3, 9 e 10, diz assim, mas quando clamaram ao Senhor, Ele lhes levantou um libertador, Otoniel, filho de Kenaz, o irmão mais novo de Calebe, que os libertou. O Espírito do Senhor veio sobre ele, de modo que libertou Israel e foi à guerra. Que liderou Israel e foi à guerra. O Senhor entregou Cushan-Risataim, rei da Mesopotâmia, nas mãos de Otoniel, que prevaleceu contra ele. Olha aqui, olha as experiências que eles tiveram. Primeira experiência de clamar. Esse povo nunca clamou a Deus. Quem clamava eram os pais, eles não conheciam Deus. Querido, quando o gigante aparece na sua vida, a primeira experiência que você tem é de orar, é de falar com ele. É de orar e de ouvir ele falar com você. Porque a situação muda não só quando você fala com ele, mas quando ele fala com você. Quando você ora e ouve o que ele tem para dizer para você. Juliana, mas como que eu ouvi Deus? Experimenta orar e você vai ver. Cada um tem um jeito de ouvir Deus. Ele fala de todas as formas. É que a gente está muitas vezes ocupado para não ouvir. Ele fala através de uma criança, ele fala através da Bíblia, ele fala através de sonhos, ele fala através de visões. Ele fala como ele quer. Ele fala. Uma voz sussurrando. Até audível.
Ele fala do jeito que ele quiser, ele é Deus. Experiência de orar, experiência de clamar. O que é bacana, a equipe, eu tenho falado muito isso para a equipe do discipulado, a gente tem aprendido a importância do jejum, a importância da oração. E eu vejo grandes vitórias sendo conquistadas pelo jejum e pelo jejum. Não, o jejum não, é que o jejum nos torna mais livres, ele desentope as nossas veias para que o poder de Deus possa acontecer. O jejum, ele vem para nos tornar mais sensíveis àquilo que Deus tem para falar. E como é bacana ver as experiências dessas pessoas que estão tendo as primeiras experiências com Deus. Está na hora de você ter as suas. Orando, jejuando, buscando, clamando. Porque quando você ora, você clama, você jejua, aí vem a segunda experiência. Você começa a ver Deus agir. Porque não tem uma oração que Ele não ouça. Só se você orar não acreditando. Porque Ele não se agrada daqueles que não têm fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas com fé, toda oração que é feita com fé, Ele ouve. Ele ouve. E aí ele age. Olha o que aconteceu. Ele levantou um libertador, Otoniel. Cara que até então não tinha muita expressão, de repente apareceu e se tornou libertador. O que é fantástico nisso é que muitas vezes o gigante vem, você ora, clama, e às vezes o libertador é você. Talvez Deus vai usar você para libertar a sua família, para levar o evangelho para as pessoas do seu trabalho, para mostrar as boas notícias, para ajudar outras pessoas. Talvez você seja o libertador dos gigantes que estão ameaçando a sua casa, que estão ameaçando o seu casamento, seu relacionamento, sua família. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Porque quando você clama, Ele levanta alguém para libertar. E a força não estava em Otoniel, a força não está em você, porque você olha para você e fala assim, eu? Como que eu posso ser usado para libertar? Libertar essa nação, libertar essa cidade, libertar a minha família que seja. Mas o segredo, você leu aqui comigo, diz assim, ó, o Espírito do Senhor veio sobre ele. Quando o Espírito vem sobre você, querido, você liberta aquilo que Deus quer libertar. Porque não é você, é o Espírito que está em você. E aí acontece a maior de todas as experiências. Eles prevaleceram. O que é prevalecer? É ter vantagem. Eles venceram. E eles enfrentaram, ou eles tiveram depois um período de paz, seguindo a Jesus, seguindo a Deus. Entende isso? Olha para os seus gigantes e diga assim, eu vou vencer vocês, na força do Espírito Santo. Eu vou passar por isso. E quando eu sair por isso, eu vou ter uma experiência com Deus. Eu vou poder contar para as pessoas, olha, eu tive uma experiência com Ele. Ele mudou minha vida. Ele me tirou de onde eu estava, Ele me tirou do fundo do poço. Ele quebrou as cadeias onde eu estava preso, me tirou. Tirou do vício, me tirou dos problemas, me tirou de tudo. Sei lá qual é o gigante que está te atormentando. Você crê nisso? Amém? Então se coloca de pé. Deus abençoe no nome de Jesus.